É possível você estar esperando por Jesus e ainda assim ser deixado de fora quando ele voltar? É possível você se considerar um cristão preparado, pronto para as bodas do Cordeiro e descobrir tarde demais que algo essencial estava faltando na sua vida? Hoje eu quero conversar com você sobre uma das parábolas mais assustadoras que Jesus ensinou. Uma parábola que deveria fazer todos nós pararmos e avaliarmos com urgência se realmente estamos prontos para o retorno do noivo. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender e, mais do que isso, pode te salvar de um erro devastador que custaria sua eternidade. Estamos falando da parábola das 10 virgens, registrada em Mateus capítulo 25. E aqui está a verdade que Jesus revela sem suavização. Metade dos que aguardam o noivo não entrará para as bodas. Não estou falando de pessoas que rejeitaram a Cristo, que vivem abertamente no pecado, que nunca se interessaram pelo Evangelho. Estou falando de virgens, de pessoas que estavam esperando o noivo, de gente que tinha lamparina na mão, que estava no lugar certo, que aparentemente fazia tudo o que deveria fazer, e mesmo assim foram deixadas de fora. E o motivo? Falta de óleo. A história é simples, mas o significado é profundo demais para ser ignorado. 10 virgens pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo que estava chegando para as bodas. Todas elas estavam esperando. Todas tinham lâmpadas. Todas faziam parte do grupo que aguardava o noivo. Mas aqui está onde a diferença aparece. 5 eram prudentes e levaram óleo extra em suas vasilhas. 5 eram nécias e não levaram reserva suficiente. Elas acharam que o óleo que já estava nas lâmpadas seria suficiente. Elas presumiram que tudo estaria bem. E então o noivo demorou mais do que esperavam. E todas, prudentes e nécias, cochilaram e dormiram. Você já passou por isso? Já sentiu que está esperando há tanto tempo que começou a relaxar, a presumir que tem tempo, que não precisa de tanta urgência? Mas à meia-noite veio o clamor que mudou tudo. O noivo vem sair ao seu encontro. E todas as virgens se levantaram e começaram a preparar suas lâmpadas. E foi exatamente nesse momento que a diferença entre prudentes e nécias se tornou visível e irreversível. As virgens nécias perceberam com horror que suas lâmpadas estavam se apagando. Elas não tinham óleo suficiente. E, em desespero, disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam algo que parece duro, mas é verdade profunda. "Não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós." Não era egoísmo, era impossibilidade. Óleo não se empresta. A natureza do óleo é pessoal, intransferível. E enquanto as nécias foram comprar óleo, o noivo chegou. As que estavam preparadas, as que tinham óleo suficiente, entraram com ele para as bodas. E a porta se fechou. Final, definitivo, irreversível. E depois chegaram as outras virgens, batendo na porta, clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos!" Mas ele respondeu com as palavras mais assustadoras que podem sair da boca de Jesus: "Em verdade vos digo que não vos conheço." Não as conhecia, mesmo elas estando ali, esperando, com lâmpadas na mão, mesmo elas fazendo parte do grupo que aguardava o noivo. Faltava o óleo. E sem óleo a porta se fechou. Hoje você vai entender o que esse óleo representa e por que ele está faltando na vida de tantos cristãos que se consideram prontos, mas não estão. Por que você não pode pedir emprestado dos outros? Por que você não pode comprar de última hora, quando perceber que está faltando? E mais importante ainda, o que você precisa fazer agora, hoje, enquanto ainda há tempo para garantir que quando o noivo vier, quando a meia-noite chegar, quando o clamor ecoar, você terá óleo suficiente. Porque essa parábola não é sobre teoria teológica. É sobre seu destino eterno. É sobre estar dentro ou fora das bodas. É sobre ouvir bem-vindo ou não te conheço. Antes de a gente mergulhar no significado profundo desse óleo, eu quero saber de você. Essa parábola está mexendo com o seu coração? Você tem se questionado se realmente está pronto ou se está apenas presumindo que está? Deixa aqui nos comentários o que essa mensagem está despertando em você. Se você está percebendo que talvez falte óleo na sua vida,
Se você está sendo confrontado sobre sua intimidade real com Deus, compartilha isso aqui. A sua participação é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades urgentes sobre o reino. E se você está sentindo que esse tipo de conteúdo profundo está fazendo diferença na sua jornada espiritual, clica no like e se inscreve no canal para continuar explorando essas verdades que podem salvar sua eternidade. Agora vamos entender exatamente o que esse óleo representa e por que tantos cristãos estão vivendo sem ele. Então vamos mergulhar agora no significado profundo desse óleo, porque aqui está a chave para você entender se está realmente pronto ou se está vivendo numa ilusão perigosa. E eu preciso começar desfazendo algumas confusões sobre o que o óleo não é, porque muita gente interpreta errado e constrói uma falsa segurança sobre algo que não é verdade. O óleo não é salvação. Todas as 10 virgens eram virgens. Todas faziam parte do grupo que esperava o noivo. Todas tinham lâmpadas. Todas estavam no lugar certo fazendo a coisa certa externamente. Então, a parábola não está dividindo salvos de não salvos. Está dividindo preparados de não preparados dentro do grupo que já se considera cristão. E o óleo também não é conhecimento bíblico. Todas as virgens sabiam sobre o noivo. Todas conheciam o protocolo do casamento. Todas entendiam o que deveria acontecer. O problema das nécias não era ignorância teológica, era falta de algo muito mais profundo que mero conhecimento intelectual. Então, o que o óleo representa? Aqui está a revelação que vai mudar sua perspectiva sobre vida cristã. O óleo é a presença real do Espírito Santo na vida. Não é apenas ter o Espírito porque você é salvo. É viver cheio do Espírito. É cultivar comunhão constante com Ele. É ter uma vida interior profunda e genuína com Deus. O óleo é intimidade verdadeira com Deus, não apenas ortodoxia doutrinária. Você pode ter todas as doutrinas certas, toda a teologia alinhada, todo o conhecimento bíblico acumulado, mas se não há intimidade real com o Espírito Santo, se não há vida interior profunda com Deus, você não tem óleo. E sem óleo, quando o noivo vier, você ficará de fora. E olha que verdade oculta isso revela. É possível você estar certo doutrinariamente, mas errado espiritualmente. É possível você conhecer tudo sobre Deus, mas não conhecer Deus. É possível você saber todas as respostas teológicas, mas não ter vida do Espírito fluindo por dentro. E essa é a condição das virgens nécias. O óleo representa aquela vida interior nos bastidores da sua jornada espiritual, que ninguém vê, mas que faz toda a diferença. É o que acontece no seu quarto quando você está a sós com Deus. É a qualidade da sua comunhão quando não há plateia. É a profundidade do seu relacionamento com o Espírito Santo quando não há ninguém para impressionar. Agora vamos entender por que o óleo não pode ser emprestado, porque aqui está uma das lições mais importantes dessa parábola. Quando as virgens nécias pediram óleo às prudentes, elas disseram não. E isso não é egoísmo, é impossibilidade. A natureza do óleo é que ele não pode ser transferido de uma pessoa para outra. Por quê? Porque relacionamento com Deus é pessoal e intransferível. Você não pode viver da fé dos seus pais. Você não pode depender da espiritualidade do seu cônjuge. Você não pode se apoiar na intimidade que seu pastor tem com Deus. Cada pessoa precisa cultivar sua própria vida com o Espírito Santo. E aqui está o impacto dessa verdade. Você pode crescer num lar cristão, ter pais com fé profunda, estar cercado de gente espiritual, mas se você mesmo não cultivou intimidade com Deus, se você mesmo não tem óleo, quando o noivo vier, a fé dos outros não vai te salvar. Você vai ficar de fora. Tem muita gente vivendo de emprestado espiritualmente. Vai à igreja porque a família vai. Mantém alguma vida religiosa porque está cercada de cristãos. Mas nunca cultivou relacionamento pessoal com Deus. Nunca desenvolveu vida interior própria. E quando chegar a hora da verdade, vão descobrir que não dá para emprestar óleo, cada um precisa do seu. E também vamos entender por que não dá para comprar óleo de última hora. As virgens nécias foram comprar quando perceberam que faltava, mas enquanto foram, o noivo chegou. E quando voltaram, a porta estava fechada. Tarde demais, oportunidade perdida para sempre. Por que não dá para comprar de última hora? Porque intimidade com Deus não se compra,
Se cultiva ao longo do tempo. Não é transação comercial instantânea. É relacionamento que se desenvolve dia após dia, mês após mês, ano após ano. É história construída com Deus através de fidelidade consistente. Vida profunda com o Espírito não é instantânea, não tem atalho, não tem fórmula mágica. Você não acorda um dia e decide: hoje vou ter intimidade profunda com Deus. E pronto, tem. É processo, é jornada. É cultivo paciente de comunhão genuína que acontece quando você busca a presença de Deus, mesmo quando não tem vontade, quando obedece mesmo quando é difícil, quando ora mesmo quando parece que Ele não está ouvindo. E aqui está algo sobre essa jornada que muitos não entendem. Não há atalhos para a profundidade espiritual. Você pode fazer cursos de teologia rapidamente, pode acumular conhecimento bíblico em pouco tempo, mas intimidade com Deus, isso não se apressa, isso se cultiva. Isso requer tempo, consistência, fidelidade. As virgens nécias descobriram isso tarde demais. Elas presumiram que teriam tempo quando precisassem, que poderiam resolver de última hora quando a necessidade aparecesse. Mas quando o clamor veio, quando o noivo chegou, já era tarde. O tempo de preparação havia passado. Agora deixa eu te mostrar alguns sinais práticos de quem está vivendo sem óleo, porque isso vai te ajudar a fazer um diagnóstico honesto da sua própria vida espiritual. Primeiro sinal: cristianismo mecânico sem vida. Você faz todas as coisas certas externamente, mas não há vida por dentro. Vai à igreja porque é domingo. Lê a Bíblia porque é o que cristão faz. Ora porque seria errado não orar. Mas é tudo mecânico, automático, sem conexão real com Deus. Segundo sinal: oração como dever, não como deleite. Quando você vai orar, é peso. É obrigação. É algo que você precisa cumprir para se sentir menos culpado. Mas não há prazer naquele momento. Não há desejo genuíno de estar na presença de Deus. Não há comunhão verdadeira. É apenas checklist religioso. Terceiro sinal: palavra de Deus sem fome real. Você lê a Bíblia, mas é como comer sem apetite. Você passa os olhos pelas palavras, mas elas não penetram no coração. Você fecha o livro e nem lembra o que leu. Não há sede da palavra. Não há fome de ouvir Deus falar. É apenas hábito vazio. E quarto sinal: vida religiosa sem presença de Deus. Você mantém toda a aparência, frequenta os cultos, serve nos ministérios, usa a linguagem cristã, mas nos bastidores, quando você está sozinho, você não experimenta a presença de Deus. Não há alegria genuína, não há paz sobrenatural, não há comunhão que sustenta sua alma. Se você identificou algum desses sinais na sua vida, presta atenção. Você está vivendo como virgem nécia. Você tem a lamparina. Você está esperando o noivo. Você está fazendo as coisas certas externamente. Mas falta óleo. Falta a presença real do Espírito Santo. Falta intimidade genuína. Falta vida interior profunda. E aqui está a urgência dessa revelação. Você ainda tem tempo para mudar. Ainda dá para cultivar intimidade. Ainda dá para buscar mais do Espírito. Mas não presuma do amanhã. Não deixe para depois. Porque você não sabe quando virá o clamor da meia-noite. Você não sabe quando o noivo vai aparecer. E quando ele vier, ou você terá óleo ou não terá. Não haverá tempo de última hora. E deixa eu ser bem claro sobre algo. Ter óleo não é sobre ser perfeito. Não é sobre nunca falhar. Não é sobre ter uma vida espiritual impecável. As virgens prudentes também cochilaram e dormiram. Mas elas tinham óleo. Elas cultivaram relacionamento com o Espírito ao longo do tempo. E quando o momento crucial chegou, estavam prontas. Comenta aí: Senhor, enche-me do teu Espírito. Agora eu quero ir ainda mais profundo e trazer essa verdade para o lugar mais desconfortável, mas necessário. A autoanálise honesta da sua própria vida. Porque aqui é onde você precisa parar de pensar sobre os outros e olhar para dentro do seu próprio coração com total sinceridade diante de Deus. Deixa eu fazer algumas perguntas que vão exigir honestidade brutal. Primeira pergunta: você tem intimidade real com Deus ou apenas conhece sobre Ele?
Porque existe uma diferença gigantesca entre conhecimento intelectual sobre Deus e relacionamento genuíno com Deus. Você sabe muitas coisas sobre quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele disse. Você consegue discutir teologia, explicar doutrinas, citar versículos. Mas quando você está sozinho no seu quarto, você experimenta a presença dele. Você tem comunhão real. Você conversa com ele como alguém conversa com quem ama. Segunda pergunta. Sua vida espiritual funciona sozinha ou depende do ambiente? Quando você está na igreja, cercado de adoração, rodeado de irmãos, você se sente espiritual. Mas quando você volta para casa, quando está longe daquele ambiente, sua fé se mantém. Ou ela só funciona quando há combustível externo? Você consegue manter vida devocional quando não tem culto para ir? Consegue buscar a Deus quando não há reunião marcada? Sua comunhão com o Espírito Santo sobrevive sozinha ou precisa sempre de estímulo externo? Porque óleo é algo que você leva na sua própria vasilha, não algo que você pega emprestado do ambiente. Terceira pergunta. Você busca a presença de Deus ou apenas cumpre rituais religiosos? Quando você ora, está buscando encontrar com Deus ou apenas cumprindo uma tarefa cristã? Quando você lê a Bíblia, está com fome de ouvir Ele falar ou apenas checando mais um item da lista do bom crente? Porque nos bastidores da sua jornada espiritual, onde ninguém vê, está a verdade sobre o que você realmente é. Ritual sem intimidade é lamparina sem óleo. Pode ter toda a aparência certa, mas quando precisar brilhar, vai se apagar. E quarta pergunta, a mais confrontadora de todas. Se Jesus voltasse hoje, se o clamor da meia-noite acontecesse agora mesmo, você estaria pronto? Não me diga o que você espera. Não me diga o que você gostaria. Me diga com base na realidade concreta da sua vida interior nos últimos dias, semanas, meses. Se Jesus chegasse agora, ele encontraria você com óleo suficiente? Sua intimidade com o Espírito Santo tem sido cultivada ou negligenciada? Sua vida de oração tem sido profunda ou superficial? Sua busca por Deus tem sido genuína ou apenas aparente? E agora vamos entender o que realmente significa ter óleo, porque aqui está o impacto prático dessa verdade na forma como você vive cada dia. Ter óleo significa buscar a Deus quando ninguém está vendo. É o que você faz no secreto, quando não há plateia, quando não há ninguém para impressionar. É você acordar cedo porque quer estar na presença dele antes de qualquer outra coisa. É você separar tempo para a oração, não porque alguém mandou, mas porque você não consegue viver sem aquela comunhão. É você se ajoelhar no seu quarto quando poderia estar fazendo 1000 outras coisas, mas escolhe buscar a face de Deus. Ter óleo significa cultivar comunhão diária com o Espírito Santo. Não é encontro eventual. Não é busca esporádica quando você se lembra ou quando está em crise. É relacionamento consistente, fidelidade diária, conversa constante com aquele que habita em você. É você andar consciente da presença dele ao longo do dia. É você consultar o Espírito Santo antes de tomar decisões. É você ouvir aquela voz suave direcionando seus passos, corrigindo suas atitudes, confortando seu coração. É vida integrada com Deus, não religião compartimentada. E ter óleo significa viver pela palavra, não apenas conhecê-la. Não é acumular versículos na memória como troféus intelectuais. É deixar a palavra governar suas decisões, transformar sua mentalidade, moldar seu caráter. É obedecer o que você lê, mesmo quando custa caro. É a Bíblia sendo lâmpada para seus pés e luz para seu caminho, não apenas livro na estante. É você aplicar as Escrituras na forma como trata as pessoas, como gasta seu dinheiro, como usa seu tempo, como reage nas dificuldades. É revelação que produz transformação. E ter óleo significa ter fome genuína de Deus, não apenas religiosidade externa. É aquela sede que Davi descreve. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é dever religioso cumprido, é desejo profundo de comunhão. É você sentir falta de Deus quando passa um dia sem buscar sua presença. Agora vamos falar sobre algo que deveria fazer todos nós tremerem: a porta que se fecha.
As virgens nécias voltaram da tentativa de comprar óleo e encontraram a porta fechada, e bateram, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Não vos conheço. Haverá um momento em que será tarde demais. Esse não é sensacionalismo, não é tentativa de assustar. É a realidade que Jesus revelou repetidamente em seus ensinamentos. Haverá um dia, uma hora, um momento específico em que a porta se fecha. E depois disso, não há mais oportunidade. E olha que revelação assustadora. Não vos conheço são as palavras mais aterrorizantes que podem sair da boca de Jesus. Não é vocês pecaram demais. Não é vocês não foram suficientemente bons. É não vos conheço. Nunca houve relacionamento. Nunca houve intimidade. Só houve aparência religiosa. E aqui está a verdade dura que precisa ser dita. Estar na igreja não garante entrada no reino. Você pode ter frequentado cultos a vida inteira. Pode ter servido em ministérios por décadas. Pode ter toda a aparência de pessoa espiritual. Mas se não há óleo, se não há vida interior real com o Espírito Santo, a porta vai se fechar. O que importa não é onde você estava aos domingos. O que importa é o óleo. É a realidade profunda da sua vida com Deus nos bastidores onde só Ele vê. É se você cultivou intimidade genuína ou apenas manteve religiosidade externa. E agora vem uma palavra de urgência que você precisa levar a sério. Hoje é o dia de buscar o óleo. Não amanhã. Não na próxima semana. Não quando você tiver mais tempo. Hoje. 2 Coríntios 6:2 diz: Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Você não sabe quando virá o clamor da meia-noite. Você não sabe quando Jesus vai voltar. Você não sabe quanto tempo ainda tem para cultivar intimidade, para buscar mais do Espírito, para encher sua vasilha de óleo. O único tempo que você tem garantido é agora. Não deixe para depois. Não presuma que terá oportunidade futura. As virgens nécias presumiram. Elas acharam que teriam tempo quando precisassem. Mas quando precisaram, era tarde. A porta estava fechando. O noivo estava entrando. E elas ficaram de fora. Cultive intimidade com Deus agora. Comece hoje. Separe tempo hoje mesmo para buscar a presença dele sem agenda, sem pressa. Só você e ele. Não espere ter vontade. Não espere sentir. Faça a decisão de buscar e vá. O óleo se acumula através de fidelidade consistente, não de momentos esporádicos de intensidade. E a porta ainda está aberta. Ainda há tempo para você encher sua vasilha. Ainda há oportunidade de cultivar vida profunda com o Espírito, mas não para sempre. Em algum momento, que só Deus sabe quando, a porta vai se fechar. E então será eternamente tarde. Então aqui está a decisão mais importante que você vai tomar depois de ouvir essa mensagem. Você vai continuar vivendo como virgem nécia, presumindo que está tudo bem, confiando na lamparina, mas ignorando o óleo? Ou você vai acordar para a urgência dessa verdade e começar a buscar mais de Deus agora? Escreve aí: quero ter óleo. Se você chegou até aqui comigo, eu sei que essa mensagem tocou fundo no seu coração. A parábola das 10 virgens não é confortável. Ela confronta, ela mexe com nossas certezas sobre estarmos prontos ou não. E o fato de você ter permanecido até o final mostra que você não quer se enganar sobre algo tão sério quanto ter óleo suficiente quando o noivo chegar, que você está disposto a cultivar intimidade real, não apenas religiosidade vazia. Então deixa um comentário aí dizendo: Senhor, enche-me com teu óleo, para eu saber que você chegou até o final e que está comprometido em buscar mais da presença do Espírito Santo na sua vida. Eu oro por cada pessoa que compartilha essa decisão aqui. Se esse tipo de ensinamento profundo sobre o reino tem trazido urgência santa e clareza para a sua jornada, se inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdos assim, explorando as verdades que nos preparam de verdade para o retorno de Jesus. E se você sentiu o peso dessa mensagem, se ela despertou fome por mais de Deus em você, clica no like. Isso me mostra que estamos juntos nessa busca por uma vida que esteja realmente pronta quando a meia-noite chegar. Tem um vídeo aqui do lado sobre
A Parábola dos Talentos, a responsabilidade de quem conhece o reino, que complementa perfeitamente essa mensagem sobre estar preparado. Clica e continua comigo por lá. Que o Senhor te ajude a ser como as virgens prudentes, com óleo abundante na vasilha para quando o clamor vier. Graça e paz.